Sentado no banco ele brinca, mostra a língua diante de todos e parece estar se divertindo. O juiz observa incrédulo. Diante dele está um garoto de 13 anos responsável por um crime cruel até para adultos. Porém, ao ouvir a sentença, o jovem desaba. Não de arrependimento, mas sim de medo. Essa é a história de Antônio Barbeau, e o motivo para ele estar diante deste júri é no mínimo perturbador. Para entender esse caso, voltemos um pouco no tempo. Sheboygan Falls, Wisconsin. Um lugar pequeno para esconder segredos grandes demais. Ali, crimes violentos não faziam parte da paisagem. Na verdade, assassinatos eram tão raros que muitos moradores sequer lembravam quando havia sido o último. Até setembro de 2012. Barbara Olsen, 78 anos, era o tipo de pessoa que mantinha o mundo em ordem sem que ninguém percebesse. Aposentada desde 1996, preenchia seus dias com pequenos gestos que, somados, diziam muito sobre quem ela era. Cuidava do jardim, tocava piano, fazia artesanato, assistia aos jogos do Green Bay Packers e, acima de tudo, cuidava da família. Não apenas da sua, mas também dos outros. Bárbara era voluntária, dirigia idosos até consultas médicas e era presença constante na igreja local. Para a filha, Judy, havia um ritual sagrado. Quase todas as manhãs, Bárbara aparecia em sua casa. Às vezes para um café rápido, às vezes apenas para dizer bom dia. Quando não ia, ligava. Sempre ligava. Na terça-feira, 18 de setembro, Bárbara não apareceu. Na quarta, também não. No início, Judy tentou se convencer de que não era nada. Pessoas envelhecem, esquecem compromissos, dormem mais. Mas conforme as horas passavam, o silêncio começou a incomodar. Telefonemas não atendidos. Mensagens sem resposta. No início da tarde, Judy decidiu ir até a casa da mãe. Ela entrou pela garagem. O que encontrou ali jamais sairia de sua memória. Bárbara estava no chão, imóvel. Havia sangue. Um cobertor cobria sua cabeça. Judy correu para a casa de um vizinho e ligou para a polícia. Quando voltou, não conseguiu se aproximar do corpo. O vizinho teve que verificar se Bárbara ainda respirava. Ela não respirava. Quando os socorristas chegaram e retiraram o cobertor, a cena se revelou em toda sua brutalidade. O topo da cabeça de Bárbara havia sido esmagado. Seu rosto estava irreconhecível. Havia uma sacola plástica envolvendo sua cabeça. Um rastro espesso de sangue ligava a garagem ao interior da casa, indicando que o ataque havia começado dentro. A autópsia confirmaria o que os olhos já denunciavam. Bárbara havia sofrido pelo menos 27 golpes. Usaram um machado e um martelo. Para uma cidade como Sheboygan Falls, aquilo não era apenas um crime. Era um choque coletivo. A polícia iniciou a investigação partindo do óbvio. Quem teria motivo para matar uma mulher de 78 anos, conhecida por sua gentileza, sem inimigos, sem riquezas? A casa não havia sinais de arrombamento. Bárbara não era rica. Não havia histórico de ameaças. Os investigadores analisaram sua vida inteira. Voluntariado, igreja, família, vizinhos. Quando o círculo começou a se fechar, restou apenas uma direção desconfortável: a própria família. E foi aí que um nome surgiu: Antônio Barbeau. 13 anos. Bisneto de Bárbara. Antônio não era um desconhecido. Pelo contrário, ele frequentava aquela casa, aquela garagem, aquela cozinha. Era recebido com carinho. Era chamado para entrar quando estava com frio. Era alguém em quem Bárbara confiava. Alguém que ela jamais imaginaria temer. Ao lado dele, outro nome apareceu nos registros: Nathan Paap, também de 13 anos. Melhor amigo de Antônio. As câmeras de segurança da região começaram a contar uma história. Em diferentes pontos da cidade, os dois garotos apareciam juntos no dia do crime. Entrando, saindo, circulando como se nada tivesse acontecido. A polícia decidiu abordá-los de forma cautelosa. Nada de acusações diretas. Nada de confrontos iniciais. Afinal, eram apenas meninos. Nathan foi o primeiro a ser interrogado. Sua reação foi imediata: descontrole emocional. Choro. Confusão. Ele pediu algo em comum: um pedaço de papel. Disse que não conseguia falar na frente da mãe. Queria escrever. Quando o policial leu o que estava no papel, tudo mudou. Ele matou a avó. E eu estava com ele. Antônio foi interrogado em seguida. Diferente de Nathan, ele parecia calmo demais. Disse que não via a bisavó há meses. Que não sabia de nada.
que estava apenas andando por aí. Well, I'm here because I ran from social care when I had to go to social care. And then I was there for like a week and a half and like... Mas enquanto suas palavras tentavam soar inocentes, seu corpo traía. Mexia nas pernas, tocava o rosto, evitava contato visual, hesitava em perguntas simples. Quando os investigadores mencionaram a morte de Bárbara, Antônio não demonstrou surpresa. Nenhum choque, nenhuma pergunta, nenhum como isso aconteceu. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar, e o desenho que surgia era perturbador. Antônio havia fugido da assistência social dias antes. Estava vivendo de favor. Precisava de dinheiro. E, segundo ele mesmo diria mais tarde, sabia onde conseguir. Naquela tarde, os dois garotos pediram uma carona sob o pretexto de visitar um amigo. O destino real era a casa de Bárbara. Eles entraram pela garagem. Foram ouvidos. E, como sempre, Bárbara fez o que sempre fazia. Convidou-os para entrar. Ela disse que ligaria para a mãe de Antônio. Disse que queria avisar que ele estava seguro. Foi nesse momento, nesse instante exato de cuidado e proteção, que tudo aconteceu. Antônio ergueu o machado. O que aconteceu a seguir transformaria dois adolescentes em algo que Sheboygan Falls jamais tinha visto antes. Mas como aquele plano realmente nasceu? O ataque foi impulso ou premeditação? E qual foi o papel real de cada garoto naquela garagem? Essas respostas surgiriam dentro de uma sala fria, sob luz artificial, onde mentiras começaram a ruir, uma por uma. Salas de interrogatório não são projetadas para conforto. Luzes frias. Paredes neutras. Mesas simples. Cadeiras duras. Nada ali existe por acaso. A polícia de Sheboygan Falls sabia que não precisava de força. Precisava de tempo. Nathan Paap foi o primeiro a sentar diante dos investigadores. Ele não parecia um assassino. Parecia exatamente o que era, um garoto assustado. Desde os primeiros minutos, sua respiração era irregular, as mãos tremiam, e os olhos fugiam do contato visual. Quando o policial começou com perguntas simples, onde esteve, com quem andou, o que fez naquele dia, Nathan tentou responder. Mas cada frase vinha acompanhada de pausas longas, como se ele estivesse negociando consigo mesmo o que podia ou não dizer. Então ele pediu papel e caneta. Disse que não conseguia falar aquilo em voz alta. Disse que não conseguia falar na frente da mãe. Quando o papel foi entregue, o investigador leu rapidamente e soube, naquele instante, que o caso tinha acabado de mudar de nível. Nathan não escreveu detalhes. Não precisou. Ele escreveu o suficiente. Antônio matou a bisavó. E ele estava lá. Minutos depois, quando os direitos de Miranda foram lidos, Nathan desabou. Chorou como uma criança sendo punida pela primeira vez. Quando o policial mencionou sua mãe, sentada a poucos metros de distância, o choro ficou mais intenso. Não era medo da polícia. Era medo da decepção. Era a culpa. Antônio Barbeal, por outro lado, entrou na sala com uma energia completamente diferente. Ele já estava sob custódia por ter fugido da assistência social. Não era novo para autoridades. Sabia responder. Sabia mentir. Ou pelo menos achava que sabia. O investigador começou devagar. Nada de acusação direta. Nada de confronto. Você sabe quem é sua bisavó, Bárbara? Antônio respondeu com naturalidade. Disse que a chamava apenas de vó. Disse que não era próximo. Disse que não havia há meses. Mas enquanto falava, seu corpo contava outra história. Ele se mexia demais. Coçava o rosto. Arranhava as pernas. Fazia longos sons de hesitação antes de responder perguntas simples, como onde havia dormido 2 dias antes. Para alguém que alegava não lembrar de nada, Antônio lembrava de detalhes demais quando lhe convinha, e esquecia demais quando não lhe convinha. O investigador percebeu algo crucial. Antônio não demonstrou surpresa ao ser informado da morte de Bárbara. Um inocente, mesmo distante, perguntaria como. Antônio não perguntou nada. A conversa mudou de direção. O policial começou a perguntar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre mesada, sobre como Antônio conseguia comprar coisas. Antônio explicou que não tinha muito, que sua mãe ajudava quando podia, que, no geral, ele não tinha acesso fácil a dinheiro. Era exatamente o que os investigadores suspeitavam. Antônio já tinha histórico de pequenos furtos. Invadia casas de conhecidos. Roubava dinheiro.
Chegou a invadir a casa de um amigo várias vezes, até a família instalar câmeras. Quando perguntado sobre isso, ele tentou minimizar. Disse que eram coisas do passado. Coisas pequenas. Então veio a pergunta-chave. Você ficou sabendo que sua bisavó foi assassinada? Antônio não reagiu. Nenhum músculo do rosto se moveu. Nenhuma mudança no tom de voz. Nenhuma expressão de espanto. A partir dali, o investigador deixou de fingir ignorância. Ele começou a confrontar Antônio com pequenas inconsistências. Disse que havia testemunhas que o colocavam na casa de Bárbara naquele dia. Alright. And we've had the state crime lab in, we have a lot of evidence. You know, it's a video world nowadays. We have video evidence. We have a lot of stuff, okay? And I'll tell you right now, you're not telling me the truth. Antônio negou. Disse que estavam mentindo. Disse que não esteve lá. E que não limpou nada. Afirmou que não tinha sangue nos sapatos. Até que o nome de uma pizzaria foi mencionado. Tell's Pizza. Antônio hesitou. E então mudou a história. Disse que tinha ido lá, sim, mas que tinham caminhado. E que o amigo pagou. Que encontraram o dinheiro no chão da casa de Nathan. Mas algo não batia. Garotos de 13 anos, sem dinheiro, sem trabalho, usando uma nota de $20 encontrada por acaso, dias depois de um assassinato brutal, para comprar pizza. O investigador não precisava levantar a voz. A mentira já estava cansada. Enquanto isso, em outra sala, Nathan falava. Sem pressão. Sem jogo psicológico complexo. Apenas a verdade saindo em pedaços. Nathan contou sobre o plano. Disse que Antônio falou que sabia onde conseguir dinheiro. Disse que achou que era brincadeira. Que pediu à mãe que os levasse até a casa de Bárbara, mentindo sobre o motivo. Contou sobre a garagem. Sobre o convite para entrar. Sobre o momento em que Bárbara disse que ligaria para a mãe de Antônio. Realizing that you have these rights, are you now willing to answer questions or make a statement? I know you wrote that down, and maybe you wrote it down because you didn't want her to hear that. Is that why you wrote that down? Okay. Foi ali que tudo mudou. Nathan descreveu o som dos golpes, o medo, o pedido de ajuda, que não queria bater, mas teve medo de que Antônio machucasse e se recusasse. Disse que bateu e que se arrependeu. Enquanto Nathan falava, Antônio continuava mentindo, até que o investigador fez a última jogada. Disse que não importava mais, que havia câmeras, digitais, roupas ensanguentadas, armas encontradas. E aquela era a última chance de Antônio dizer a verdade. Antônio respirou fundo. E então confessou. Falou que foi por dinheiro. Que entrou em pânico. E que não queria que ligassem para sua mãe. Disse que bateu uma vez. Talvez duas. E que correu para o banheiro porque se sentiu mal. Mas a ciência não mente. A autópsia mostrou 27 golpes. Força distribuída. 2 instrumentos usados repetidamente. Depois do assassinato, os meninos tentaram mover o corpo. Tentaram colocá-lo no porta-malas. Não conseguiram. Cobriram a cabeça com um cobertor. Limparam superfícies. Roubaram joias, cartões e $155. Depois, dirigiram o carro de Bárbara. Abandonaram em um estacionamento. E compraram pizza. Era isso que a vida de Bárbara valia para eles. Uma pizza. Mas a história ainda estava longe de acabar. Porque, meses depois, aqueles 2 garotos sentariam em um tribunal, não como menores, mas como adultos, e o mundo veria quem eles realmente eram quando não havia mais para onde fugir. O tribunal de Sheboygan County nunca havia presenciado algo parecido. Os bancos estavam ocupados por moradores comuns, pessoas que reconheciam o nome de Bárbara Olsen não por manchetes, mas por lembranças simples. A senhora que dirigia idosos até consultas, a voluntária da igreja, a avó que cuidava de todos ao redor. Agora, estavam ali para ouvir como ela havia sido brutalmente assassinada. E por quem? No centro da sala, 2 garotos. Antônio Barbeal e Nathan Paap enfrentavam acusações de homicídio intencional em 1º grau como adultos. A decisão dividiu opiniões dentro e fora da cidade. Para alguns, tratava-se de crianças envolvidas em algo maior do que conseguiam compreender. Para outros, a idade se tornava irrelevante diante da violência do ato. Desde os primeiros dias de julgamento, uma diferença clara surgiu entre os dois. Nathan aparentava fragilidade. Ombros curvados, olhar baixo, mãos inquietas.
O terno parecia grande demais para seu corpo e, simbolicamente, o peso daquela situação também. Sua defesa construiu a imagem de um adolescente imaturo, emocionalmente atrasado, facilmente influenciável. Psicólogos reforçaram essa percepção, descrevendo um jovem com desenvolvimento social abaixo da média para sua idade. Antônio apresentava o oposto. Postura firme, rosto controlado, olhos atentos, mas frios. Nenhuma reação perceptível quando imagens da cena do crime foram exibidas. Nenhum estremecimento quando peritos detalharam a extensão dos ferimentos de Bárbara. Mesmo quando o número de golpes foi mencionado, um após o outro, Antônio permaneceu imóvel. A promotoria evitou dramatizações desnecessárias. O caso falava por si. Os promotores mostraram que aquilo não havia sido um surto momentâneo. Existiu planejamento. Existiram escolhas conscientes. Existiu tempo suficiente para desistir. E, ainda assim, o ataque aconteceu. As armas não surgiram por acaso. O trajeto foi pensado. A saída também. O plano original previa o uso da força caso fosse necessário. A violência não foi consequência inesperada. Fazia parte da equação desde o início. Durante o julgamento de Natan, o momento mudou completamente a percepção do público. Antônio subiu ao banco das testemunhas. Sob juramento, passou a relatar os acontecimentos de forma estratégica. Tentou minimizar sua própria participação. Atribuiu a maior parte da agressão ao amigo. Descreveu-se como alguém que perdeu o controle por instantes, sentiu-se mal e se afastou da cena, enquanto Natan continuava. Era uma narrativa cuidadosamente construída. Mas não resistiu à ciência. O laudo pericial voltou à mesa. 27 golpes. Distribuição de força compatível com 2 agressores ativos. Marcas repetidas de ambos os instrumentos. Nada ali sustentava a versão de um ataque breve seguido de retirada. A discrepância entre o que Antônio relatava e o que o corpo de Bárbara revelava era gritante. Natan foi condenado primeiro. Prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 31 anos. Quando a sentença foi anunciada, o garoto desmoronou. Chorou abertamente, o rosto contorcido, incapaz de conter a emoção. Pela primeira vez desde o início do processo, parecia compreender plenamente a gravidade do que havia feito. Dias depois, chegou a vez de Antônio. Sua defesa tentou outro caminho. Trouxe à tona um atropelamento sofrido anos antes, que resultara em traumatismo craniano. Alegou que aquele evento havia alterado sua personalidade, reduzido empatia, aumentado impulsividade e prejudicado o julgamento moral. Especialistas confirmaram alterações cognitivas. Mas também foram categóricos em um ponto crucial. Antônio compreendia a natureza de seus atos. Sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha plena consciência da diferença entre certo e errado. A estratégia não funcionou. O veredicto explodiu no salão. Culpado por homicídio intencional em 1º grau. Prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 36 anos. Antes da leitura final da sentença, familiares de Bárbara tiveram a oportunidade de se manifestar. A filha, Judy, levantou-se para falar. Suas palavras não carregavam ódio. Carregavam algo mais difícil de ouvir: humanidade. Ela descreveu a mãe como alguém incapaz de desejar vingança. Afirmou acreditar que Bárbara gostaria que Antônio tivesse uma chance de se tornar alguém melhor. Que tivesse esperança. Que tivesse algo pelo qual viver, apesar de tudo. I can tell that Tino feels very badly about participating in killing my mother. A sala permaneceu em silêncio. Então chegou o momento de Antônio. Ele havia preparado uma declaração escrita. Levantou-se, segurando o papel. Começou a leitura. E travou. Tentou novamente. As palavras não vinham. Após alguns segundos, entregou o texto ao advogado. O defensor leu em voz alta, visivelmente emocionado. A voz falhou mais de uma vez. Antônio chorou. Mas aquele choro foi diferente do de Natan. Não veio em ondas. Não veio com descontrole. Surgiu contido, quase tardio, como se fosse menos uma explosão emocional e mais a resposta a uma consequência finalmente compreendida. Para muitos presentes, aquilo não pareceu arrependimento. O juiz Timothy Van Akeren encerrou a sessão com palavras que ficariam marcadas na memória coletiva da cidade. Em mais de 2 décadas de magistratura, afirmou nunca ter lidado com algo daquela natureza. Nem mesmo próximo disso.
Reforçou que a sentença não representava vingança, mas proteção da sociedade. Antônio deixou o tribunal chorando, de cabeça baixa. E, fora do tribunal, uma pergunta começou a circular com insistência perturbadora. Aquelas lágrimas surgiram por remorso genuíno, ou apenas pelo reconhecimento de que a vida, como ele conhecia, havia acabado ali? Antônio Barbeal cumpre prisão perpétua. Sua primeira chance de liberdade condicional só virá quando ele tiver cerca de 50 anos. Até lá, o tempo é seu único companheiro constante. Nenhuma câmera, nenhum interrogatório, nenhuma plateia. Natan Paap também cumpre prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional mais cedo. Relatórios indicam que ele demonstrou arrependimento ao longo dos anos, participou de programas educacionais e terapêuticos. Ainda assim, nada apaga o que aconteceu naquela garagem. E a pergunta mais desconfortável de todas permanece. Dedo indicador apontando para a direita, eles choraram por arrependimento, ou apenas quando perceberam que não havia mais para onde fugir? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva.